Fala aí galera, beleza? Meu nome é Jean, está começando aqui mais um vídeo no canal ScriptDeep e dessa vez pessoal eu vou estar aqui dando continuidade às aulas de programação em Python 3, ok? E nessa aula a gente vai aprender sobre variáveis locais e variáveis globais, beleza? Sendo mais específico, vamos aprender sobre os statements global e non-local em Python, ok? E além disso também vamos ver sobre nearest functions, beleza pessoal? Então se vocês gostarem aqui desse vídeo, se vocês estão gostando desse trabalho que eu estou fazendo, ok? Por favor, deixa aí seu like que me ajuda demais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal para não perder mais nenhum vídeo. Lembrando que nós temos aí uma playlist com todos os vídeos do curso de programação em Python 3 aqui no canal, beleza? Se você perdeu algum vídeo, confere lá a playlist, beleza? Então vamos lá, pessoal. Uma coisa primeiramente que eu quero falar, antes de começar com o vídeo em si, a aula em si, é que uma coisa que eu esqueci na aula passada, aqui na aula de criação de função, é que os parâmetros, pessoal, os valores que a gente passa para os parâmetros, eles são cópias, beleza? Então, vou estar fazendo aqui um exemplo, beleza? Vou estar colocando aqui uma variável x, vai ser o valor de 10, beleza? E vou criar aqui uma função, beleza? Criar aqui uma função, e essa função vai ter, por exemplo, o valor x mesmo, ok? Colocar aqui o valor x, beleza? E o que eu vou fazer vai ser dar um print x, beleza? Esse valor aqui, na verdade, esse exemplo aqui que eu estou dando, na verdade não vai explicar nada, ok? Mas o que eu quero falar para vocês, pessoal, é que esse valor x aqui, ele não é o x que a gente criou fora da função, ok? Não é o valor que a gente criou fora da função. Isso a gente vai estar vendo até mesmo nessa aula aqui de global e local, beleza? Mas eu só quero falar mesmo, antes de começarmos com a aula, é que esse valor aqui do parâmetro, ele é nada mais nada menos do que uma cópia, beleza, pessoal? Esse valor aqui não é o valor que a gente cria fora da função, beleza? O único valor que a gente pode falar que é o que a gente cria dentro de uma função, fora de uma função, quer dizer, as variáveis de referência, ok? Porque, como eu falei para vocês, variáveis de referência são nada mais nada menos do que endereços de memória, ok? Então, se aqui nesse x a gente passar uma lista, por exemplo, a gente não está passando o objeto lista, a gente está passando o endereço de memória desse objeto, ok? Então, por isso que variáveis de referência a gente pode estar passando aqui, e o que a gente passa aqui é o mesmo endereço, ok? Digamos assim, a gente vai obter o mesmo objeto, mas as variáveis mesmo aqui, tipo primitivo, elas são nada mais nada menos do que cópias. Não se engane, ok? Não são os mesmos valores, elas são cópias. Então, se por exemplo, eu passar aqui, dentro aqui da função, passar aqui nesse parâmetro, a variável x, essa variável, mesmo que eu coloquei aqui para alterar, essa variável fora da função não será alterada, beleza? Então, agora que eu já expliquei isso, pessoal, vamos começar agora com a aula, né? Então, continuando aqui nisso aqui que eu estava falando sobre cópias, etc, ok? Porque isso aqui também faz parte do assunto que vai cair nessa aula, ok? Então, vamos lá. Eu já preparei aqui algumas coisas para essa aula, ok? Deixei já algumas coisas aqui no Paint, como vocês podem ver, está aberto. E uma coisa que a gente deve saber, pessoal, é que as variáveis criadas dentro de uma função, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, function, eu vou estar iniciando aqui uma variável, essa variável vai ser x, ok? Não é mais o exemplo que eu dei de cópia de função, ok? Agora a gente está na aula mesmo de variáveis globais e locais, ok? E eu vou estar criando aqui uma variável, essa variável vai receber o valor de 1, beleza? E o que eu vou fazer vai ser, eu vou colocar alguma coisa aqui a mais, beleza? X mais 1, ok? Também porque a gente... ok, bora fazer dessa forma, ok? E eu também vou imprimir o valor dessa variável, beleza? Então, o que a gente tem aqui nessa função? A gente tem uma função que a gente inicializa uma variável x. Percebam que essa variável tem o mesmo valor, né? O mesmo nome, quer dizer, tem o mesmo nome, tanto a variável que a gente criou aqui dentro da função, quanto a variável que a gente inicializou fora da função, beleza? Ambas têm o mesmo nome. Essa variável aqui, ela vai receber o valor de mais 1 e depois a gente imprime essa variável, beleza? Então, se eu chamar aqui function, o que vai acontecer é que ele vai me imprimir o valor 2, beleza? Agora, o que acontece se eu quiser
se eu quiser chamar essa variável fora da função, o que acontece é que eu vou receber o valor 10, ok? Então aqui nós já podemos ver que as variáveis fora da função e dentro da função, elas são diferentes, ok? E por que tem essa diferença, pessoal? Basicamente, o nosso programa ele é dividido em vários escopos, ok? Ele é dividido em várias camadas, beleza, pessoal? Então essa camada aqui, essa camada mais externa, ela é chamada de global, ok? Essa daqui é a camada global, o escopo global. E esse daqui é chamado de local, beleza, pessoal? Esse daqui é o nosso escopo local. Aqui a gente inicializa, a gente cria variáveis locais. E ambos os escopos, eles são diferentes, a gente não pode interligá-los, digamos assim, ok? Para ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem, eu desenhei isso aqui, ok? Aqui a gente eu vou estar mostrando aqui um pouquinho melhor para vocês o que eu quero dizer, ok? E eu vou estar também dando alguns exemplos, beleza? Então vocês podem ver que esse quadrado verde aqui, ok? Essa área verde aqui que eu desenhei, pessoal, essa área aqui é chamada de global, ok? Nessa área aqui a gente criou aquela variável x que recebe o valor de 10. E nessa área vermelha é o escopo da função que a gente criou aqui, ó. Então nós temos aqui a variável x dentro desse escopo, ok? E tanto a variável x dentro dessa função, quanto a variável x fora da função, dentro do escopo global, elas são diferentes, ok? Elas são diferentes. Apesar de terem o mesmo valor, qualquer coisa, ainda assim elas são diferentes. Essa daqui é uma variável global, essa daqui é uma variável local, beleza, pessoal? E como é que a gente faz para interligá-las, digamos assim, ok? Como é que a gente faz para uma ser a mesma da outra, digamos assim? Como é que eu faço para, por exemplo, eu quiser pegar esse mesmo valor dentro da função aqui, sem que inicialize a variável, etc. Por exemplo, DefFunction, colocar aqui o F, DefFunction, e eu imprimo o valor x, ok? Como é possível fazer isso aqui, pessoal? É possível fazer uma coisa dessas utilizando o global, ok? Utilizando o global, o statement global, a declaração global. O que essa declaração vai fazer é apontar a referência de uma variável. Então, eu vou colocar aqui o global x, mas eu também posso estar colocando global em várias outras variáveis. Eu posso estar colocando aqui y, z, k, l, ok? Posso colocar aqui quantas variáveis eu quiser fazer referência, apenas utilizando a vírgula, beleza? Para separá-las. Nesse exemplo aqui, eu só vou estar utilizando a variável x, beleza? Então, se eu fizer aqui dessa forma, vai dar certo, ok? Então, se eu chamar aqui o function, vocês podem ver que ele executa sem problema, não dá erro nenhum, e ele imprime o valor da variável. Seria bem diferente se eu fizesse o seguinte, function print x, ok? Sem declarar qualquer global ou qualquer outra coisa. Se eu fizer isso, se eu fizer isso ainda vai dar certo, ok? Se eu fizer isso vai dar certo ainda. Por quê? Eu esqueci, pessoal, de falar para vocês que as variáveis, elas não podem ser alteradas, ok? Mas elas podem ser utilizadas, ok? Mas elas não podem ser alteradas. Isso aqui que aconteceu, pessoal, é normal, ok? Essa variável aqui, ela pode ser utilizada fora da função, mas ela não pode ser modificada, ok? Então, se eu quiser fazer o seguinte, x vai receber o valor dele mais 1, isso aí já não é possível, ok? Isso aqui não é possível, o que vai acontecer é que vai me dar um unbound local error, ok? Por quê? Porque eu estou querendo alterar uma variável que não pertence ao escopo aqui da função, ok? Porque isso aqui, já no caso, é uma variável local, ok? Isso aqui que eu estou querendo fazer é utilizar uma variável local, isso não é permitido, beleza? Porque a gente não inicializou uma variável aqui dentro da função, a gente não utilizou global, ok? Então, isso aqui vai dar um erro. Agora, isso aqui não vai dar erro, porque a gente só está utilizando a variável, ok? A gente só está acessando a variável. E esse daqui, pessoal, se eu adicionasse um global aqui dentro, não daria erro, porque eu estou fazendo referência
a variável no escopo global, ok? Então, se eu fizer agora dessa forma, chamar a função, vocês podem ver que a variável será imprimida e também ela é alterada. Ela é alterada fora, dentro da função e fora da função também, ok? Então, vocês podem ver que, diferentemente do primeiro exemplo que eu dei, que a variável x ela vai receber o valor dele mais 1, no caso a variável x fica como sendo 2 e fora da função fica como sendo 10, aqui nesse exemplo aqui, ambas as variáveis elas têm o valor 11, ok? Porque a função aqui, a variável dentro da função era a mesma fora da função, ok? Então era isso que eu queria falar para vocês, ok? Eu espero que vocês tenham entendido até aqui, beleza? Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, podem deixar nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, beleza? E vamos prosseguindo agora, ok? Então, esse daqui que a gente viu foi a declaração global. Existe outra declaração, que é a declaração non-local, ok? Eu vou fazer o seguinte, agora a gente vai estar falando também sobre nearest functions, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu criar aqui a função novamente, e essa função, eu vou criar uma função dentro de uma outra função. Sim, isso é permitido, dá para fazer isso, ok? Dá para criar uma função dentro de outra função e fazer quantas funções dentro de funções a gente quiser, ok? Então, vou colocar aqui function 2, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui x vai receber o valor dele mais 1, ok? E eu vou estar imprimindo o valor x, ok? E o que eu vou fazer aqui vai ser chamar a função 2. Eu também vou criar, pessoal, a variável x dentro aqui da minha função, da minha primeira função. Então, colocar aqui x vai receber o valor dele, mas vai receber o valor de 2, ok? Ou seja, teoricamente aqui, o que a gente teria seria uma impressão do valor 3, né? Porque x aqui é 2, x mais 1 vai ser igual a 3. Se eu chamar aqui a função, o que acontece é que ele me dá novamente um unbound local error. Por que isso? Bem, eu criei a variável dentro da função, correto? Eu não criei a variável fora da função, no escopo global. Então, por que caramba deu um erro novamente unbound local error? Isso porque a variável, mesmo ela sendo criada dentro da função, ela ainda está em um escopo diferente da minha função 2, ok? Só por isso, ok? Então, o que a gente pode fazer, pessoal, é utilizar o mesmo conceito, só que a declaração é diferente. Agora, a gente não vai chamar a declaração global, a gente vai chamar a declaração non-local. Então, eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar copiando aqui essa função novamente, e eu vou estar colocando aqui non-local, ok? Então, o que vai acontecer é a mesma coisa, só que o que ele vai fazer agora é pegar uma referência da variável criada na função, ok? Então, se eu colocar aqui non-local x e tentar executar novamente a função, agora sim não vai dar erro e o valor 3 será imprimido, ok? Então, vocês podem ver aqui no desenho que aqui nós temos o escopo vermelho, ok? O escopo vermelho aqui da primeira função, e nós temos esse outro escopo aqui, essa área azul, que é o escopo da função 2, ok? Então, o x aqui dentro e o x aqui no escopo azul, nessa área azul, eles são diferentes, ok? Assim como o x criado dentro da função 1 e o x criado no global, eles são diferentes, ok? Então, é para isso que serve non-local e global, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Acho que eu já falei tudo. Isso aqui que a gente viu, pessoal, nós já vimos, na verdade, os 3 assuntos dessa aula. Nós vimos sobre global, nós vimos sobre non-local e vimos também sobre nearest functions, ok? Em inglês, se a gente traduzir isso para o português, fica como funções próximas, ok? Funções perto, digamos assim. E isso é basicamente criar uma função dentro de uma outra função, beleza? Como vocês puderam ver aqui, a gente consegue chamar essa função dentro da função da função mais externa, porém a gente não consegue, obviamente, chamar essa função fora da função, fora do primeiro escopo, ok? Fora dessa função aqui mais externa. A gente não consegue chamar ela no escopo global. Se eu tentar aqui chamar function
function 2, opa, vocês podem ver aqui, ó, que o Python não tá, porque geralmente aperta o tab, né, para o nome ser completo aqui. O Python não está nem querendo fazer isso. Se eu tentar chamar aqui, vocês podem ver que ele vai dar um erro, beleza? Porque não existe esse nome function2, ele não foi definido, porque ele foi criado dentro dessa função, beleza? Então, tem diferença sim, pessoal. Tomem muito cuidado com isso. Quando vocês forem trabalhar com variáveis fora de função e dentro de função, isso é um assunto bem importante. E só para a gente ver aquele exemplo, aquilo que eu falei no início do vídeo, ok, de cópia de funções, etc. Na verdade, a gente já viu sobre isso. Mas eu falei também que variáveis de referência, endereço de memória, eles são iguais tanto fora da função como dentro da função. Mesmo se a gente não declarar global, non-local ou qualquer outra coisa do tipo, beleza? Então o que eu vou fazer vai ser criar uma função aqui, uma função f. E essa função f, ela vai receber o valor de... ela vai ter o parâmetro lista, quer dizer, ok? Porque lista eu não posso colocar aqui. E o que eu vou fazer vai ser imprimir essa lista. Na verdade, eu não vou imprimir essa lista. O que eu vou fazer vai dar um clear. Vou colocar aqui lista.clear. Beleza? Eu vou criar aqui uma lista. Essa lista vai receber o valor de 1, 2, 3. E eu vou chamar a minha função passando como parâmetro essa minha lista. Se eu for ver minha lista agora, vocês podem ver que ela foi totalmente apagada, beleza? Porque ela foi apagada porque o que eu passei foi o endereço de memória. Esse endereço de memória a gente passou para dentro da função. A função pegou esse endereço de memória e pegou o objeto. O mesmo objeto que a gente criou fora da função é o mesmo objeto, que está dentro da função, ok? Que foi apagado no caso. E isso aqui é muito legal, pessoal, porque a gente pode criar várias funções, ferramentas, digamos assim, ok? Que possam manipular listas duplas, objetos de classes e vários outros tipos de objeto, ok? E isso é bem legal e bem interessante, beleza? Então, espero que vocês tenham compreendido tudo. Lembrando mais uma vez que se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, pode deixar nos comentários. Eu não garanto que eu vou respondê-los imediatamente, no mesmo dia, mas eu vou estar respondendo vocês o mais rápido possível e vou tentar ajudá-los, beleza? Então vejo vocês nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Um grande abraço, valeu, falou e tchau!